Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, e comigo aqui hoje eu tenho o Pastor Lucas. É isso aí, meus amigos. Hoje é o primeiro cast onde o nosso querido amiguinho Lucas está ordenado ao pastoreio, ao ministério da palavra. Pastor Lucas, que prazer, que honra e alegria ter o senhor aqui com a gente. E aí, meu amiguinho, e aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Isso aí, pastor. Já perguntaram pra mim se muda alguma coisa. Até agora a única coisa que mudou foi a taxação que eu tenho que pagar, a anuidade que tem que ser paga. Mas a gente já estava exercendo o ministério antes, agora está só oficializado aí, graças a Deus. Perfeito. Mas sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Já ajuda a gente aí, curte, comenta, compartilha, faz essas bagaças todas que o teu agregador de conteúdo tá pedindo pra fazer aí. E ajuda a gente a divulgar o Dois Nerds e uma Bíblia. Ajuda a gente a ser mais conhecido e ser mais espalhado aí pras pessoas que você gosta. Se isso aqui é bom, você gosta, te faz bem, não guarda só pra você. Passa pra outra pessoa também ficar feliz, fazer bem pra ela também. E ajudar a gente, Dois Nerds, a ser mais conhecido entre o seu ciclo social. É isso. Não só porque a gente quer ser conhecido, que a gente não quer fama, né, meu amigo? Fama é um rolê que não interessa pra gente. O nosso desejo mesmo é poder abençoar mais vidas. O nosso desejo é poder anunciar a palavra junto com a cultura pop. E veja, o assunto de hoje está muito vinculado a uma pessoa que fazia isso de forma exemplar. Porque se tinha alguém que era bom em vincular fantasia com teologia, era o Lewis. C.S. Lewis, um grande autor aí do nosso século XX, junto aí com Tolkien, né, os dois grandes autores de fantasia do século XX, muito diferentes entre si, quando se fala de fantasia, mas dois cristãos, homens de Deus. Lewis, inclusive, se converte, teve como instrumento de conversão aí a vida do professor Tolkien. Tolkien teve uma boa contribuição. E se você ainda não associou quem é Lewis, que eu acho difícil, mas vai que você ainda não associou quem é Lewis, é o autor das conhecidas Crônicas de Nárnia, obra clássica aí que conta uma série de analogias, uma série de fantasias que podem ser entendidas como alegorias da nossa vida cristã. E hoje a gente começa um longo percurso. A gente fez um cast um tempo atrás, né, sobre o Evangelho em As Crônicas de Nárnia, onde a gente deu uma olhada geral por cima de várias obras. E a gente ficou naquela vez, a gente prometeu voltar nos livros e com calma dar uma olhada, dar uma vislumbrada e tudo mais. E hoje é isso que a gente faz. A gente começa a voltar neles. Não vão ser casts extremamente profundos em cima em cima de cada livro, vai dar uma olhada em um elemento de cada livro e a gente vai fazer por ordem cronológica, não por ordem de lançamento, né? É a ordem da história do universo de Nárnia, começando com O Sobrinho e o Mago. Primeiro livro lançado, então, é O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, é o mais conhecido, tem o filme que é muito bom, vai ter série nova aí pela Disney Plus, eu acho, com a diretora de Barbie no comando. Então, vamos ver o que acontece. Mas a gente tem sempre as obras literárias, que é a origem, que é onde vem. E o Sobrinho do Mago tem uma parte mais morosa no começo do livro, na minha opinião, amiguinho.
Sei que você não lembra direito da história, mas ali até aquela parte efetiva que a gente entra em Nárnia, eu acho um pouco moroso. Não necessariamente a aventura mais interessante, mas a gente tem o pequeno Gregório e a pequena Polly, que são os personagens. O Gregório é o sobrinho do mago, o mago é o tio André. E tudo começa por causa dele, as aventuras em outros mundos e a conexão com Nárnia. Você lembra mais ou menos da história? Lembro alguma coisa assim? Eu sou da época que ainda não era Gregório o nome, né? Eu sou da tradução que era Diggory mesmo. Diggory. Mas eu lembro alguma coisa assim sobre a história do sobrinho do mago. Os dois são bastante curiosos, né? As duas crianças acabam entrando ali no quarto do tio André. O tio André, eles acessam esses mundos dimensionais de Nárnia por um par de anéis, um anel amarelo, se a memória não falha. É o anel que leva eles para uma dimensão estranha, uma dimensão diferente. E o anel verde é o anel que traz de volta para a dimensão, para a Terra. Então essa curiosidade deles faz eles caminharem para essas dimensões, só que a Polly vai sem um dos anéis, né? Ela vai com o anel amarelo e ela esquece de levar um anel verde. E o mais estranho, eu vou aqui já abrir um parênteses aqui. É inevitável as comparações com Tolkien, perdoe-me. Embora não tem como não. Embora não é bem uma comparação literalmente falando, mas é curioso a gente ver como o Lewis é bem alegórico de fato as histórias dele, e é uma fantasia bem fantasia mesmo. O tio André é quase que um adulto muito irresponsável. Porque vão acontecendo eventos no livro aí que o tio André não existe. É algo totalmente inviável. Se a gente fosse analisar pro mundo, o tio André tinha que ser preso. Se a gente fosse analisar pelo mundo de hoje. Completamente. Então, assim, o Lewis, ele força algumas coisas que são muito pouco factíveis de acontecer. Ele força alguns eventos para que faça sentido para a alegoria dele. O público-alvo do Lewis são crianças, né? São crianças, adolescentes, não é um público adulto. Então, é algo crível para uma criança, mas quem é adulto já olha e fala, eita, isso aqui não... Mas, enfim. Mas eu acho isso legal, né? É muito lúdico, de certa forma. Cara, o tio André... Porque, assim, eu acho que esse é um ponto muito legal, né? A história é parte do ponto de vista do Gregório da Polly, né? Então, a mãe do Gregório tá doente e ele tem que morar junto com o tio André e com a outra tia, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela não é muito relevante pra história. E aí a Polly, quando conhece o Gregório, fala assim, por que você tá aí chorando? Você mora nessa casona, legal e pá. E aí o Gregório fala, mas é que minha mãe, né? Aí eles fazem essa amizade. Daí ele fala, porque o meu tio é meio esquisito. Então eles começam a criar em volta do tio uma série de teorias. Eu imagino que na época o universo das crianças e dos adultos era muito distante. As crianças tinham que dormir super cedo, obedecer, regrados. Então, assim, as crianças deviam criar essas teorias. O que será que os adultos fazem? Tipo, depois das 8 da noite que a gente vai pra cama. E eles ficam acordados até tarde. Eu fico ouvindo barulhos que eles ficam acordados. E aí o Lewis se aproveita disso e cria esse personagem, que é um cara esquisito, excêntrico, extremamente irresponsável, né? É um homem pautado em vícios, né? O cheiro dele é de charuto e conhaque. Então é um velho que cheira vícios. Na época eu imagino que as pessoas cheiravam essas coisas mesmo. Então eu acho engraçado isso, realmente. Não faz sentido na literatura. Mas é legal ver essa coisa, né? E efetivamente, nessa irresponsabilidade do tio André, é ele que manda a Polly para outro mundo sem o anel, né? Ele envia ela de forma irresponsável e fala pro Gregório, e aí, você vai buscar tua amiguinha ou não? O Gregório tem que ir. Eles vão, acabam explorando os mundos e caem em Charm. Eu acho que seria assim pronunciado. O reino de Charm. Não sei. Também não. Que é um reino que tá morrendo. É um reino que já passou por sua aurora. É um reino que não tem vida. E ali eles encontram uma cidade com pessoas congeladas e um sino. E eles têm uma discussão. E aqui que começa a história. E aqui que a gente começa o que eu acredito que é o grande
ponto de aplicação teológica do Lewis pro Sobrinho Mago. Ou pelo menos a que eu quis trazer aqui. Tem várias, obviamente. Mas a que carrega a história, né? Eles têm uma discussão. A Polly quer ir embora. E o Gregório quer tocar o sino e ver o que acontece. Ele diz que é por curiosidade. Essa curiosidade dele faz com que ele pegue a Polly, que puxou a menina. Então ele é mais forte do que ela. E torça o braço dela. Machuque ela. E aí ele vai lá e toca o sino. Nisso ele desperta uma rainha chamada Jadis. É Jadis, né? Jadis. Que efetivamente se torna a feiticeira do leão, feiticeiro guarda-roupa. E aí, por causa dessa atitude dele, o caos reina. E aqui começa a ficar legal o livro. Que aí essa mulher vai pra Londres e arma um barraco em Londres. Porque no nosso mundo não tem magia. E ela acha que tem, ela acha que ela é poderosa. E ela rouba um cavalo, ela rouba uma carruagem. E aí ela chama a atenção da polícia, rouba joia. Um caos. E o Gregório fica desesperado para levar ela de volta pro mundo intermediário. Nesse processo que eles conseguem ir pro mundo intermediário, eles levam junto cavalo, cocheiro, tio André. É um caos. Então assim, é uma grande aventura. Pensando no público infantil, cara, é uma grande aventura. E é interessante a gente ver essa questão deles visitarem a Jade, essa questão da curiosidade. Ela é um tema preponderante em Lewis, né? Os danos da curiosidade. Criança é um ser curioso, né? Criança acaba sendo... Não que os adultos não sejam, mas é típico da criança a curiosidade. Ela tá numa fase que ela tá conhecendo o mundo, tá conhecendo a vida, tá conseguindo explicações para muita coisa. E naturalmente, nessa busca natural pelo conhecimento, a curiosidade ela vem como um elemento integral ali da criança. Só que o Lewis ele destaca que nem toda curiosidade é algo muito positivo. Tanto aqui quanto, em especial, o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, que talvez nossos ouvintes conheçam melhor. Ali, no caso, destacando a curiosidade do Edmund, a gente percebe que curiosidade ela tem um aspecto negativo em alguns momentos. Ela também foi algo afetado pela queda. A curiosidade do Gregório, da Polly, fez com que eles alterassem questões dimensionais. Gente, Lewis, na metade do século XX, já tinha ideia de universos multidimensionais da fantasia. Ele traz Jades, que é de um outro universo, para a Terra. E aí, da Terra, ela vai para um outro universo. Já vamos falar disso, né? Mas ela vai para um outro universo, que é um universo vazio. Um universo que ainda está em fase de criação. Está em seu início. Então, e essa mulher, ela, inclusive, é dito lá no universo que é de onde ela vem, esse Char, esse mundo de onde ela vem. Ela, inclusive, foi a pessoa que causou a destruição daquele universo. Se eu não me engano, a expressão que eles usam é a palavra decrépita, a palavra execrável. Ela usou... Deplorável. Na versão HarperCollins é deplorável. É uma palavra mágica que mataria todos menos o seu usuário. Exatamente. Então a gente percebe que ela é uma pessoa má, ou no mínimo que ela também é uma pessoa curiosa, e a curiosidade dela é malvada, acaba sendo iníqua, porque ela usa uma palavra poderosa, a qual mantém apenas ela, em tese, é viva. Então esse ser mal, por conta da curiosidade de alguém, sai do universo dela, sai da prisão dela e afeta outros lugares por causa da curiosidade. E é muito interessante quando a gente olha a personagem da Jadis, que ela tem o mesmo discurso do que o do tio André. Eles se justificam diante do poder, né? Então, tipo, eu sou um mago. Então, assim, a sua vida é menos importante do que a minha. Então, você vai... Né? Então, o tio André falava, vai você com o anel pra lá e descobre. Você é o experimento. Eu sou mais importante que você. E ela é a mesma coisa, assim. Minha irmã tola não quis me ouvir e decidiu vir pra guerra contra mim. Eu fui obrigado a usar a palavra. A culpa é da minha irmã que eu usei a palavra deplorável. Cara,
Então, assim, é uma pessoa ruim, de índole mal, que deseja conquista, deseja poder e coisas assim. E é uma pessoa que efetivamente coloca nos outros a culpa das suas ações. Se eu tomei uma ação negativa, se eu fiz o mal pra alguém, a culpa é do outro, não é nunca minha. Então são pessoas egocêntricas, petulantes, sabe, que se acham melhores do que os outros, né? Então é uma característica desses vilões, dos dois vilões aqui na história do Sobrinho do Mago. E aí acaba acontecendo isso, né? E nessa tentativa de fugir, eles voltam para o mundo intermediário, e na tentativa de levar ela de volta para Char, eles a levam para um mundo em branco. Um mundo em sua aurora. Olha que bonito. O alvorecer de Nárnia. E aqui é Ctrl-C, Ctrl-V de Tolkien. Assim, copia, mas não faz igual. Porque se Ilúvatar levanta uma música, o Aslan faz uma cantiga. Mas é legal ver, vou aqui defender os dois. é cópia mesmo. Lógico, né? O Lewis. Não, homenagem. O Lewis ele faz numa proporção bem diferente, né? Num formato um pouco diferente. O Aslan canta realmente, enquanto ele canta o universo é feito. Ali em Tolkien, o Ainul Lindau, ele coloca não é só uma canção, né? É uma canção, ele cria seres que vão também ajudar nessa canção, que são os Valar. Em Lewis não tem essa ideia dos Valar, né, com muita força. Mas, assim, a canção é um tema comum. Eu acho legal falar um pouco sobre esse negócio da canção. Da onde que tiram esse negócio da canção, né? O texto bíblico não traz canção, os dois são cristãos. Da onde vem canção? Vem das ideias dos mitos antigos que eles estudam, né? Tanto Lewis quanto Tolkien são estudiosos dos mitos antigos, ali dos mitos celtas, islandeses e tudo mais. E a maioria desses mitos traz como elemento criacional a canção, a música, Perfeito. A arte. Então eles adotam e eles veem como uma possibilidade muito bonita, né? A arte ser utilizada, a canção, uma dos meios artísticos, ser utilizado para criar todo um universo. Legal. Mas sabe me dizer quem fez primeiro? Ah, não, o Tolkien é anterior, né? Tolkien. É o Tolkien. O Silmarillion, apesar de ser uma obra póstuma, o Lewis conhecia muita coisa já do Silmarillion. Ah, imagino. Inclusive, o Ainul Lindau deve ser um elemento que o Lewis já conhecia. Não faz sentido, cara. E é aquilo, né? Talvez o Tolkien, o Lewis poderia até falar assim, pô, gostei tanto dessa ideia, mas deixa eu simplificar aqui pro meu público. Por que não? Eu acho maravilhoso. E assim, na sua devida proporção, eu acho que se a gente fosse olhar elementos teológico-cristãos na criação de Tolkien e de Lewis, apesar de Lewis ser mais escrachado em alguns momentos, eu acho que o fim das duas histórias, a do Tolkien é um pouco mais cristã. A última batalha tem uma restauração geral de todas as pessoas ali que, sei lá, eu acho que o Tolkien acerta um pouco mais. Só que se a gente for pensar em elementos criacionistas, o Lewis está mais certo. Aslan sozinho cria todo o universo. Enquanto em Tolkien há uma divisão aí que não necessariamente a gente concordaria, se fosse olhar teologicamente assim. Mas, de qualquer forma, é uma cena maravilhosa a criação de Nárnia, com Aslan simplesmente na função. Cara, ele ignora completamente o grupo. A Jadis, ela arrancou um poste de Londres e taca o poste na cabeça do Aslan. O poste simplesmente quica na cabeça dele, rola e bate no chão, e ele passa por eles assim, ó, você não é nada. Você que é toda poderosa, você que aqui você não é nada. O que faz ela fugir, o que faz o tio André se desesperar, né? E aí Aslan continua criando o mundo dele. Eu acho muito legal essa narrativa. E o cocheiro é muito interessante. É um personagem que entra do além e é um personagem que parece bom, né? Ele parece ser mais ciente das coisas. Ele é um
Ele pega o partido das crianças, não o partido do tio André e da Jades. E ele tá ali. E ele é curioso junto com as crianças. E as crianças não querem ir embora, porque eles podiam simplesmente ter ido embora. Eles podiam simplesmente ter abandonado o tio André e a Jades ali, que era o objetivo deles. Mas diante do Aslan, cara, como? Você tá vendo um leão cantar, criar coisa. O bicho é majestoso. Sua juba flui como coisas, luz de fogo e tudo mais, e tem um monte de narrativa. Como que você simplesmente para de ver a criação acontecendo? E aí eles ficam. E aí depois que Aslan cria tudo, ele seleciona alguns animais para se tornarem mais falantes, né? E aí que eu acho muito legal todas as referências ao Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, né? O poste que a Jades trouxe é o poste que acaba virando o poste que as crianças encontram. O cocheiro, depois Aslan invoca a esposa, se torna um dos primeiros reis de Nárnia. Então, no final das contas, os reis de Nárnia acabam sendo filhos de Adão, que é a forma como o Aslan chama o Gregório, filho de Adão. E é muito legal, porque para todas as pessoas ele trata, vocês vão ser os reis, você é isso, que. Quando ele vai falar com o Gregório, e ele fala filho de Adão, para mim é como se ele falasse assim, você que peca. Ele traz isso, porque tem um pouco disso, né? Os filhos de Adão são filhos do pecado, e os filhos de Deus são filhos restaurados. Então quando ele fala filho de Adão, o Gregório, eita, comigo. Diga, o que você fez? Como é que você trouxe maldade pro meu mundo? Onde você errou? E aí o Gregório começa a contar, olha, eu tava lá, eu fui pra Charme, eu tava curioso, eu bati no sino. Aí ele, era curiosidade? Aí o Gregório para assim, não, tá, eu desejei ver o que acontecia. Eu quis ser maior do que a Polly, eu quis colocar minha opinião em cima da dela. Você já pediu desculpa pra Polly? Não, eu vou pedir desculpa. Então tá, então você pede desculpa pra Polly, tá? Então tá. Então ele vai consertando, ó, então você vai resolver o que você tem que resolver com ela. Daí depois quando ele vai falar com a Polly, ela, não, tá tudo certo, a gente já se perdoa. Então perfeito, você se perdoa. Ele se preocupa com essa relação micro dos dois. Né? O que vocês fizeram que magoou um ao outro? Resolveram? Perfeito, agora vamos para outro assunto. Seguinte, ela veio, ela entrou, eu pego o ônus disso. Eu acho muito sutil ele falando com os animais. A gente resolve depois a bruxa. Eu dou um jeito do mal maior cair sobre mim. Cara, é maravilhoso. Que ele já, tipo, eu vou assumir a bronca, pode deixar. E a gente sabe efetivamente o que acontece. E faz sentido o diálogo depois no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? Eu estava lá quando eu escrevi as magia profunda. Que é isso, né? Deixa que eu assumo. Mas, Gregório, vamos plantar uma árvore que vai proteger Nárnia. E quem vai buscar é você. Você vai ter parte nesse processo de proteção de Nárnia. Cara, claro que Aslan podia ir. Claro que ele podia fazer uma árvore que protegia Nárnia. Ele não precisava. Mas o Gregório precisava se provar alguém que, sei lá, se arrependeu de verdade. Passar por uma última tentação. Eles vão até a região externa, onde tem ali as árvores. E o Gregório tem que pegar uma maçã. Né? Que é uma referência óbvia à tentação do fruto. E lá está Jades. E ela comeu essa maçã. E porque ela comeu essa maçã, ela terá vida eterna, poder e juventude. E ela oferece isso a ele. E é a serpente, olha. Se você comer, você vai ter vida, você vai ter poder. Igual eu tenho vida eterna e poder, eu tenho juventude. Uhum. É explícito, né? Ele não tenta esconder. E o Gregório, então, consegue resistir. E é interessante que apesar de estar o Gregório, o cavalo e a Polly nesse momento, a conversa é entre Gregório e Jades. E quando o Gregório fala, não quero não, obrigado. E ele sobe no cavalo e o cavalo sai voando, né? Era o Morango? Não sei. Eu não vou lembrar o nome do cavalo. E ele sai voando, a Polly fala, muito bem, isso aí mesmo, bora Gregório.
Então assim, eles deixam o Gregório passar pela sua tentação, passar pelo seu processo. E quando o Gregório conversa com o Aslan fala, realmente ela comeu a fruta, ela vai ter a juventude dela, né? Mas o efeito da fruta para ela, apesar de ser o efeito da vida, da juventude e tudo mais, é ruim, porque ela fez de forma errada. Você vai receber esses mesmos efeitos de uma forma certa. Que é aquilo, a gente vai ter a vida eterna, a gente vai ter o poder, só que a gente não passa pelo pecado. A gente vai ter isso na restauração de Deus. É muito interessante, né? Como todo esse processo, como o Lewis trabalha esse processo. E efetivamente essa fruta, né? Eles plantam, ela nasce, e é dessa fruta que Aslan dá pro Gregório e fala pro Gregório, com essa fruta você vai conseguir curar sua mãe. Então, Aslan transforma o erro do Gregório numa chance de provar-se, melhorar-se, superar-se na tentação e ainda ganhou fruto para a cura da mãe dele, que era o desejo dele. Então, além de tudo, além de fazer o mal, o Aslan transforma esse mal ainda em um bônus da cura da mãe. E não é isso que a gente recebe na redenção? O Sobrinho do Mago, ele é um livro, ele é o Gênesis do Tolkien, então ele é o livro de inícios. Do Lewis, perdão. Ele é o livro dos Gênesis, dos inícios do Lewis, e tem aí essa iniciação a respeito de como surge o mal, vamos dizer assim, no universo cósmico aí do Lewis, mas também como lidar com este mal. Então a gente vê aí todas essas alegorias que o Lewis vai trazendo. Da magia profunda e de um plano eterno. Isso é uma referência à ideia da redenção em Cristo Jesus, como também um plano eterno. O plano de Cristo Jesus como Redentor da humanidade não foi um plano B que surgiu durante a queda de Adão e Eva, mas é um plano eterno, um plano que antecede, inclusive, a criação em si. Esse era o grande propósito do Deus Trino. E Lewis, ele parece caminhar de uma maneira muito parecida. Há um plano, parece, já traçado com aquele universo. Nada foge ao controle de Aslan, o representante aqui, a alegorização de Deus no universo tolkieniano, no universo de Lewis, é justamente o Aslan. Parece que o que acontece ali no universo de Char está no controle de Aslan. Ele conhece Jadis, parece. Ou se não conhece, ele pelo menos sabe quem é, ele tem noção daquilo que está entrando no seu universo. Ele não teme o poder dessa feiticeira, de fato, porque há um plano, há um propósito, nada fugiu ao controle dele. Ele vai lidar com essa feiticeira. E aí é inevitável a gente não avançar na história. A gente sabe o que vai acontecer, inclusive no próximo livro, né, no Leão da Feiticeira no Guarda-Roupa, a gente já sabe o que acontece. A feiticeira vai instaurar um inverno que vai durar longos anos em Narnia. Inclusive, a Aslan parece se ausentar nesse período. Só que quando a gente lê o Sobrinho do Mago, a gente vê que a gente tem que confiar na palavra de Aslan. Nós vamos lidar com isso. Talvez não no momento que todos esperam, talvez não de forma imediata, mas nós vamos lidar com isso. E por que a Aslan faz isso? Porque o próprio texto bíblico mostra para nós, e não tem muito uma explicação racional para isso, mas mostra nos inícios Deus usando situações más para revelar os seus propósitos e os seus planos. No livro dos inícios, no livro de Gênesis, a gente tem a história de José, que é um caso que, não sei se foi inspirativo por Lewis ou não, mas é o caso de um indivíduo que sofreu muitos males em sua vida. Teve ali a inveja dos seus irmãos, teve seus irmãos o vendendo como escravo, teve a sua prisão de forma injusta, por uma acusação mentirosa, foi preso, né, já como escravo ali no Egito, vai ser preso. Então, uma série de coisas são cometidas, uma série de males. E aí a gente pode pensar, cadê Deus, né, nesse processo todo? José responde no final, né, do livro de Gênesis,
que Deus tornou todas essas situações más que seus irmãos empreenderam contra ele em algo bom. Porque se não tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu na história de José, ele não teria chegado ao posto de segundo líder do Egito, vice-rei, vice-governador do Egito, e não teria criado toda uma estratégia de gestão de recursos a ponto de chegar a um período de fome e ele ter condições de o Egito conseguir sobreviver a essa fome e ainda contribuir com outros, dentre esses outros, os seus próprios irmãos ali em Israel. Então toda essa história do sobrinho mago mostra essa providência de Aslan atuando em todo o universo de Lewis nesses inícios, mostrando que o mal não é algo que foge ao controle de Aslan. De uma forma misteriosa, o mal está sob o controle de Deus. Não é ele que o cria, e Lewis deixa isso muito claro. Em nenhum momento Aslan cria o mal ele entra no universo de Nárnia através do Diggory, através da própria Jadis, não é através de Aslan. Mas nenhum desses agentes está fora do controle soberano de Aslan sobre o universo. Eu acho muito legal como tanto o Sobrinho Mago quanto essa história de José não tira o aspecto negativo da história, né? Ele não fantasia, embeleza o mal. Tipo, olha, viu? Foi pro bem de Deus, foi pro plano de Deus. Não foi feito mal sobre José, não. Deus transformou o mal em algo bom. O mal foi feito. Não é para ninguém sair vendendo o irmão, sabe? Não é para ninguém sair enganando o pai e mentindo. O mal foi feito. Vocês fizeram o mal. Só que Deus transforma esse mal. Ele se oportuniza nisso e ele transforma isso. Então, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o final Deus vai fazer a obra dele ser boa. E aqui é a mesma coisa, né? Em nenhum momento Aslan fala pro Gregório assim, olha, fica tranquilo que já estava nos planos, era para acontecer. Ele, você errou. Ponto. Fica tranquilo que a gente conserta, mas você errou. Tenha consciência do seu erro. E o Gregório fica bem consciente mesmo. Ele pede desculpa pra Polly e tudo mais. Se transforma realmente em outra pessoa. Que é um assunto de todo o livro do Nárnia. Todo livro de Nárnia tem um personagem que necessita de uma transformação. No seu caráter, no seu ser, né? E ele vai passar por uma aventura e ele vai aprender alguma coisa. É o Gregório aqui, é o Edmundo na Feiticeira Guarda-Roupa, é o Eustáquio, depois maravilhosa transformação de Eustáquio, já falamos, o próprio Caspian também passa por transformações. Então, assim, todo livro de Nárnia tem pelo menos um personagem que precisa de uma grande transformação interna, porque é isso que Deus age na gente. A gente passa por experiências e o Espírito Santo vai usando essas experiências para nos ensinar, e a gente muda por dentro. A gente não pode passar pelas experiências, pelas revelações, confrontando nossos pecados e não haver uma transformação interna em nós. Há essa necessidade. E eu acho que Nárnia apresenta isso de uma forma muito bonita nos seus personagens. O que me leva, amiguinho, para nossa finalização, acredito eu. Sim? Podemos ir. E vamos falar sobre o cocheiro. Porque também, em quase todo Nárnia, ou todos os livros de Nárnia, tem alguém que consegue conectar o Aslan com a pessoa de Cristo, né? Aqui é o cocheiro. Quando ele chega no cocheiro, ele pega a mão do cocheiro e fala assim, você me conhece, filho? E o cocheiro fala assim, olha, não posso dizer que eu conheço o senhor, mas não é como se eu nunca tivesse te visto. Aí Aslan, é isso, né? Você me conhece, eu já te conheço há muito tempo. Porque o cocheiro é, obviamente, uma pessoa que tem uma fé em Cristo. Ele é um cristão. Ele é uma pessoa boa. E aí ele traz a esposa do cocheiro da terra para que eles se tornem os primeiros reis de Nárnia. E é interessante como ele faz a mudança, porque assim, o cocheiro tem a fala de Londres. É uma fala rápida, cortada, estressada. E conforme ele vai conversando com Aslan, a fala dele se torna novamente a fala que era a fala dele, que é uma fala do campo, que é uma fala mais tranquila. E aí o Lewis mostra assim, que qual é o desejo de Aslan para o rei? Um rei tranquilo, um rei que cuida do campo,
que vai fazer o melhor dele pra cuidar igualmente de todos os bichos, que não vai colocar julgo pesado sobre as criaturas de Nárnia, que vai cuidar da terra, que a gente foi chamado pra isso, né? Pra mordomia da terra. E aí o cocheiro vai perdendo as características da cidade, da cultura humana, da brutalidade, da insensibilidade, e ele vai recobrando características de uma natureza humana boa. E aí Aslan fala, é isso que eu quero para um rei. Alguém que vai se dedicar ao máximo para cuidar da minha Nárnia. Esse é o rei que eu quero. É muito interessante, não dá tempo aqui, mas fazer uma análise desse perfil do rei, dos reis em Nárnia. Quais são as características que uns reis de Nárnia têm que ter? Ele tem que ser alguém que cuida, e que mesmo que não esteja nas suas habilidades, porque o cocheiro fala assim, não é que eu saiba, assim, cuidar de bicho, plantar na terra, mas eu vou fazer meu melhor. E aí Aslan fala, é isso que eu quero, que você faça o seu melhor. Eu acho que o cocheiro é um extra, assim, na história maravilhoso, o cocheiro e a esposa. Você mencionou, mas eu reforço nessa ideia, que é o que me chama a atenção em todos os livros de Nárnia. Todas as pessoas que ganham esse lugar de destaque em Nárnia, no final das contas, são nomeados por Aslan. Sem a nomeação de Aslan, não existe autoridade em Nárnia. Toda autoridade que se auto-intitulou autoridade em Nárnia sem ser por Aslan, se tornou um vilão, né? É o caso de Jadis. Verdade. É o caso dos... Eu não lembro quem... No Caspian, qual é o nome daquela nação que vem de fora? Sei. Mas enfim, temos essa outra nação estrangeira. Somente Aslan nomeia os reis e as rainhas de Nárnia. E Aslan é o único também que consegue nomear reis e rainhas, e por mais sujos, corruptos, caso de Edmund, ou por mais simples, caso do cocheiro, que essas pessoas sejam, quando Aslan os nomeia, eles se tornam pessoas diferentes. E parece que a nomeação de Aslan transforma pessoas, de fato. Ser chamado rei e rainha de Nárnia é algo que muda caráteres e personalidades. É algo muito parecido com o que o Evangelho faz. Só Cristo é capaz de nos colocar num posto de filhos de Deus. Nós não podemos nos dar esse título. Esse título é uma graça que nós recebemos. É um privilégio que nós recebemos. E estando neste lugar de filhos de Deus, nós também somos transformados, a ponto de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, também nos tornarmos reis e rainhas do reino eterno. Nós somos colocados em alguns lugares das Escrituras como aqueles que vão julgar as nações junto com o Senhor. Então todos os filhos de Deus, nomeados por Cristo como filhos de Deus, também serão transformados e se tornarão autoridade no reino que... Aí vai divergir da lógica, né? Ou do reino que já se iniciou, como a igreja, né? Sendo reis, sendo a igreja essa figura de autoridade, os filhos de Deus que estão na igreja, ou no reino que ainda se iniciará, onde a igreja deterá essa figura de autoridade. Independente da visão teológica, terá um momento em que seremos reis e rainhas também, não acima do Senhor Jesus, mas junto com ele, reinando e governando as nações. Acho muito legal isso em todos os livros de Nárnia. Pelo menos até onde minha memória vai. Acho que só Cavalo e Seu Menino, porque na minha opinião é o livro mais divergente. É o que mais destoa, né? Ele é bem aleatório, perdão. A gripe, o engasgo veio aqui na hora. É o que mais... Tanto é que eu tenho... Quando eu botar a Nárnia de novo na minha lista, é uma das curiosidades que eu tenho. É tentar encontrar qual é a conexão do Cavalo e Seu Menino para ele estar entre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e o Príncipe Caspian. Eu creio que é pra gente conhecer um pouco as nações estrangeiras de Nárnia, porque também acho que é meio que por isso. A gente precisa ter um conhecimento maior a respeito das nações que estão ao redor ali de Nárnia. Mas é minha teoria, né? Faz muito tempo que eu li o completo, os 7 livros. Mas tirando o Cavalo e Seu Menino, que eu não me recordo muito bem da história, Sobrinho do Mago, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata, todos eles trazem um personagem que vai ser transformado mesmo. Batalha final acho que não tem também não, a última batalha. Eu acho que não tem também. Mas enfim, fica aí meu destaque.
É isso então, minha gente. Demos uma esticadinha hoje, mas vale a pena, um tema importante. Demos uma olhada aqui no nosso Sobrinho do Mago. E aí o que eu peço? Eu peço o seguinte, eu peço o seu comentário. Que você fale aqui quais são as percepções que você já teve ao ler esse livro, que é maravilhoso. Se você ainda não leu, gente, por favor. É literatura de cabeceira, uma literatura leve, é infantil. Então, assim, qualquer um consegue ler. Apesar da literatura do Lewis ser uma literatura difícil, Nárnia não é. As outras são difíceis porque ele quer. É a frescura dele escrever difícil nas outras coisas. Então lê lá, comenta com a gente aqui quais são as percepções que você já teve. E eu acho que eu vou precisar de mais ou menos uns 2 meses para conseguir ler o Feiticeiro Guarda-Roupa e trazer um próximo cast sobre o assunto. Mas fica já a promessa, assim que eu ler o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que será esse ano, que já tá na minha listagem. Eu só não lembro em que mês que eu coloquei ele. Porque a gente faz isso, né? A gente pega os livros e vai espalhando nos meses. Assim que ler, a gente vai e traz e continua a explorar o universo de Nárnia. Meu amiguinho, como sempre, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, meu amiguinho. Muito bom falar de nerdice com você. Também agradeço ao pessoal que tá ouvindo o nosso cast. Reforça e ajuda a gente a espalhar aí os nossos comentários do Dois Nerds. Curte, comenta. Se ainda não fez, dá tempo ainda de curtir, comentar, compartilhar, fazer esse escambau. E a gente se vê aí no próximo cast. Até mais, meu amiguinho. Um beijo e um queijo.